você vive se perguntando e me perguntando. Se tanta coisa intoxica, o que é que eu vou usar como batom, como hidratante, como desodorante, como produto de cabelo, como cosmético? Se tanta coisa faz mal, o que é que eu vou poder usar? Porque eu preciso continuar bonita, eu preciso continuar com o cabelo hidratado, eu preciso continuar maquiada. E o mundo, ele exige que a gente esteja apresentável. Então, é uma pergunta tão importante e que nem mesmo a maioria dos médicos sabem. Os médicos também são questionados, eu sou questionada. Quando eu trago para os meus pacientes o seguinte, olha, não usa desodorante porque tem alumínio, não use shampoo com fitalato, não use shampoo com parabeno, porque intoxica, porque faz mal. E aí sempre me perguntam, mas doutor, o que é que eu vou usar? Qual maquiagem você usa? Qual cosmético você usa? Gente, eu trouxe uma pessoa aqui hoje para falar para vocês, a Van do Dica de Pele. Ela tem um canal maravilhoso, ela pesquisa muito, ela se dedica a experimentar vários produtos, a conhecer vários produtos. Ela conhece dessa medicina que a gente já exerce, que a gente está exercendo, engatinhando aqui no Brasil, né? Porque tá faltando muito profissional de medicina integrativa aqui no Brasil. Mas como ela morou na Austrália, ela já conhece dessa medicina há mais tempo, porque tem muitos lugares que essa medicina maravilhosa é exercida há muito tempo. Então, eu vou chamá-la aqui e a gente vai mandar ver nessa live, esclarecer todas as dúvidas para você que é médico, para você que é profissional da saúde, saber o que é que intoxica o seu paciente e o que é que você pode indicar para o seu paciente para que esse paciente melhore a saúde. Vamos lá, que ela já tá aqui. Vou chamá-la aqui. Prontinho. Vamos ver se ela entra aqui. Ei! Foi rápida. Rapidíssima, rapidíssima. Foi a primeira a entrar. Olha, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada, porque doutora. A maioria dos profissionais da saúde não sabem do que nós vamos conversar aqui hoje. Né? E isso não tem como um profissional não saber que quando ele trabalha com práticas integrativas e a gente fala assim, para de usar parabeno, para de usar fitalato, para de usar alumínio, qual que é a primeira pergunta? Mas doutora, o que eu vou usar? Então, seja muito bem-vinda, gente. A Vânia, ela tem um canal maravilhoso, Dica de Pele, que ela trabalha com beleza natural. Ela ensina milhares de mulheres a se libertar de uma beleza tóxica. A gente não tem que pagar o preço por ficar bonita, tem que ser o contrário, né? A nossa saúde a gente tem que ficar bonita porque a nossa saúde está boa. E a Vânia veio dar várias dicas aqui, porque a Vânia, vou ser sincera para vocês, a Vânia, ela experimenta 1000 vezes mais produtos do que eu, né, Vânia? Muitos! Então, ninguém melhor do que você para falar aqui pra gente. E quem ficar aqui na live até o final vai ganhar um presente super especial que a Vânia preparou para vocês. O que é por escrito, por que é que tem que evitar e o que é que você tem que fugir nos cosméticos. Quando você for comprar um cosmético, você olhar a caixinha, olhar a embalagem, o que é que não pode ter ali. E a Vânia preparou uma lista linda, com um designer lindo, para você saber o que evitar e por que evitar. E ela vai oferecer esse presente aqui para vocês hoje. Quem continuar no final, até o final da live com a gente vai ganhar esse presentão. E já aqui embaixo da foto da Vânia tem o aviãozinho, tem a setinha. Já clica no aviãozinho, eu tô clicando aqui, já manda essa live para a maioria das pessoas que estiverem aí, os primeiros que estiverem aí na sua lista de contatos, porque essa live é muito importante, que a gente está morrendo de intoxicação e as pessoas não estão fazendo nada por isso e parece que a gente muitas vezes fecha os olhos para que nós mesmos não vejamos o que está acontecendo.
Isso Então, mesmo, doutora. se apresenta mais um pouquinho pra gente, conta das suas experiências. E aí eu vou que te bom. perguntando e a gente vai bater um papo. E já muito batendo um gostoso. papo gostoso. Bom, primeiro de tudo, eu tô honrada, porque você sabe tanto que eu admiro seu trabalho, tô sempre lá, falo de você para todas as minhas alunas. Tem, inclusive, seu Instagram lá no meu canal, lá nos meus contatos. Gente, se vocês quiserem alguém para cuidar de vocês, né, de forma integrativa, essa mulher aqui. Então, eu tô muito honrada mesmo, né? E eu acho que esse assunto é de extrema importância pra gente, mulheres principalmente, que é o meu maior público, né? E eu trago isso muito justamente porque nós somos as pessoas que, eu sempre costumo falar assim, que Deus conta com a gente para o futuro da nação, né? E se a gente passar para frente genes todos bagunçados, né? A gente vai ter uma humanidade muito mais doente. E isso acontece nas coisas mais simples, como os cosméticos que a gente usa todos os dias e que a gente não se dá conta. Então, só voltando um pouquinho, doutora, que eu começo a falar, eu me empolgo. Mas só para o pessoal que ainda não me conhece, né? Eu sou a Vama Racine, eu tenho esse canal que é o Dica de Pele, que hoje é uma empresa, é uma marca, né? A gente começou pequenininho, mas a gente percebeu que existia muito essa dificuldade das pessoas e a gente começou realmente a trazer mais informações. Eu tenho um programa que cuida dessas mulheres que sofrem com acne, porque foi aí o meu ponto de virada. Então, só um rapidinho assim, por que eu escolhi os naturais? Porque quando eu decidi tirar as toxinas da minha vida, foi com o anticoncepcional. Foi a primeira coisa. E quando eu fiz isso, a minha pele encheu de espinhas. Meu rosto, meu colo, minhas costas. E com aquilo eu falei, não, o que mais que eu posso fazer? E nessa busca do mais, né, foi que eu vi que os cosméticos, eles, em vez de me ajudarem, muitas vezes eles estavam piorando a minha acne. Os cosméticos convencionais que a gente compra em farmácia, que a gente compra em supermercados, né? Então foi aí que a minha batalha começou, porque eu realmente queria me libertar das toxinas e não somente de coisas que são óbvias, porque chegou um momento para mim que o anticoncepcional era óbvio, mas e as coisas não óbvias, né, que estão escondidinhas nos nossos cosméticos principalmente. E aí foi que a minha chavinha virou. E essa minha transição, ela demorou mais ou menos um ano, porque não é fácil, né? A gente tem tanta coisa em casa, até a gente se adaptar ao natural, leva um pouco mais de tempo. E também porque a nossa pele precisa se adaptar. Porque olha que engraçado, doutora, a gente passa por tantos anos, né, os cosméticos convencionais, vou dar um exemplo bem bobinho, mas que todo mundo vai entender. Pensa assim, que a gente tá passando toda vez um creminho, esse todo mundo conhece, da Nivea latinha azul. A gente passa desde a época da nossa avó, né? Então aquilo lá é petrolato puro. A nossa pele, ela não conhece algo diferente daquilo. Na hora que a gente tira aquilo e ela realmente começa a ser alimentada, né? A gente fala até que chama de skin food, que são esses cosméticos que alimentam a nossa pele. Ela vai estranhar logo de cara, assim, porque ela fala, nossa, o que é isso? Nunca provei disso, né? E aí, quando a nossa pele começa a entender que aquilo é bom para nós, é um caminho sem volta. Porque hoje, se eu passar um cosmético que é convencional, na hora eu tenho uma irritação, uma alergia, ou alguns dias depois já começa a coçar, empipocar. E eu sei que a minha pele falando, ó, eu não gosto mais disso, não me dá mais isso. Então isso é uma coisa que mostra pra gente, né, a questão da biocompatibilidade dos cosméticos naturais. O quanto é importante a gente pensar nisso, né? Por que eu falo da biocompatibilidade? Porque é mais compatível com o nosso organismo, né? É muito mais fácil do nosso corpo, dele aceitar um cosmético e utilizar os ativos daquele cosmético ao nosso favor. E também o contrário é verdadeiro, é muito mais fácil dele eliminar. Então, como tem essa biocompatibilidade, se ele não gostar, é muito mais fácil para ele fazer essa eliminação sem sobrecarregar nosso fígado, porque é onde a gente vai eliminar as toxinas, sem machucar, né? Vamos falar assim para ficar fácil, o nosso intestino, né? Então, tudo isso. E a gente, às vezes, quando fala do cosmético, a gente só pensa da pele para fora. Mas olha só nesse tiquinho de conversa a gente já falou de fígado e intestino. Não é verdade? Então, tem tudo isso. Gente, a gente tem na nossa pele, a gente tem mais micro-organismos no nosso corpo que células do nosso próprio corpo.
A gente tem células selfie, células nossas mesmos, mais ou menos 37, 38 trilhões de células. Mas a gente tem de micro-organismos muito mais do que isso, de micro-organismos. Então, todas as vezes que a gente está passando um Nivea da latinha azul ou qualquer outro cosmético que não é biocompatível, a gente está destruindo a nossa microbiota. E quem dera fosse só a microbiota da pele, quando a gente usa um creme, ou a microbiota do couro cabeludo, quando a gente usa um shampoo e um condicionador. Aquilo cai na nossa corrente sanguínea, vai alterar os nossos hormônios, vai causar estrogenicidade muitas vezes, vai impedir a ação dos nossos hormônios, vai bloquear os receptores dos nossos hormônios sexuais, vai causar várias doenças, pior endometriose, resistência insulínica, síndrome do ovário policístico e além do que a Vânia falou, de prejudicar fígado e intestino. Então, eu espero que vocês estejam entendendo a importância da gente saber o que usar. Porque quando a gente sabe o que usar, a gente tem alternativa. Quando eu comecei a descobrir que os cosméticos eram sujos, eu falo assim de cosmético limpo e cosmético sujo, né? Quando eu comecei a descobrir que os cosméticos eram sujos, né, que tinham toxinas e tudo, eu fiquei desesperada porque eu não sabia o que usar. A palavra foi literalmente essa, eu não sabia o que usar. E aí eu comecei a pesquisar coisas naturais para fazer em casa. Funciona? Muitas vezes funciona. Eu fiz muita coisa, só que também muitas vezes não é prático. Você fazer seu próprio shampoo não é prático. Você fazer seu próprio condicionador. E na correria do dia a dia eu não consegui manter isso. E isso foi me gerando ansiedade. Por quê? Porque quando eu estava usando uma coisa de supermercado comum, eu sabia que eu estava me intoxicando. Quando eu não tinha tempo para fazer um cosmético natural eu mesma, eu ficava preocupada, mas ao mesmo tempo, às vezes eu não tinha realmente o recurso de tempo para fazer aquilo. Nós que somos profissionais, somos mãe, somos, né, a vida de médico, uma vida muito corrida, esposa, dona de casa. Então, eu espero que você esteja vendo a importância disso, porque vai muito além de cuidados com a pele. Vai com a aparência, né, doutora? Vai muito além da aparência. E o que é que mais prejudica dentro das coisas que a gente usa em geral? Shampoo, condicionador, sabonete, o que tem ali escondidinho, desodorante, que mais prejudica a gente? Eu sei que tem muitas coisas, mas cita aí, elege umas 3 piores coisas na sua opinião. Vamos falar de duas coisas muito legais que, né, já que você trouxe esse assunto, que são... antes, deixa eu falar uma outra coisa, que eu peguei um gancho do que você falou no começo e eu falei assim, preciso comentar sobre isso. Doutora, essa primeira frase sua, quando a gente começou, né, falando que os profissionais, eles têm essa dificuldade de indicar, eu passei por 2 experiências aqui no Brasil, quando eu voltei. Isso também foi uma outra coisa, porque quando eu comecei o meu processo, a minha facilidade em encontrar os cosméticos naturais foi muito grande, porque eu estava fora. Infelizmente aqui a gente tem muita dificuldade, mas graças a Deus está mudando. A gente tem muitas empresas no Brasil que hoje fazem cosméticos naturais de ponta, com muita tecnologia, trazem muitos ingredientes de fora, certificados, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, porque aí vem nessa parte do profissional. Porque o profissional hoje que não tá acompanhando esse mercado, né? E inclusive é um mercado que está exponente, um crescimento para 2025 gigante. Então as pessoas estão ainda por cima atrasadas, né? Porque eles não estão vendo que realmente as pessoas estão tendo esse olhar mais holístico para elas mesmas e querendo se cuidar mais. E eles não sabem de falar pra gente, indicar, né, pra gente marcas ou quem trabalha com isso, e eles têm um pensamento muito errado ainda sobre o que é o cosmético natural. Comigo aconteceu 2 situações aqui, nesse ano, né, que só faz um ano que eu voltei, que eu fui em 2 profissionais, e uma delas, quando eu levei os meus cosméticos, eu falei, olha, eu tô usando isso aqui, né, antes de mostrar, eu falei, olha, eu uso somente cosméticos naturais,
tem uma insistência para você usar os cosméticos de farmácia, ainda as marcas gigantescas, né? Ainda tem essa insistência. E quando eu mostrei para ela, né, a embalagem, ela começou a olhar e tal, ela falou: "Não, mas esse cosmético ele é industrializado". Aí eu peguei o que estava na cabeça dela, porque a gente ainda tem, né, essa coisa de que o cosmético natural é você ir lá amassar um abacate e passar no rosto. Mas não é isso, né? Isso são terapias caseiras que a gente pode fazer em casa, de beleza e tal. Mas hoje o cosmético natural não. O cosmético natural é feito por fábricas enormes com tecnologia, né? Eu visitei esses dias mesmo a Solvi, eu fiquei encantada com tudo que eles têm, né? Com o laboratório deles. Então ainda tem por parte dos profissionais talvez esse pensamento de que o cosmético natural ele não é tecnológico, ele não faz efeito, né? Imagina, todos os cosméticos naturais, eles são testados, têm comprovação. Então, tem tudo isso, né, que a gente tem que levar à tona também. Então, só lembrando de falar isso, porque a gente Não, tem eu que, falo né? porque eu, como profissional, quando eu agora já tem anos que eu tô nesse percurso. Mas lá atrás, o que você está descrevendo era exatamente o meu pensamento. Só que não tinha também tantos. Sim, Essas novas marcas são novas, são marcas que novas. são bem consolidadas, mas novas. Se a É, gente pegar aí há uns 10 anos não atrás, a tinha. gente não tinha. Então, justamente era o meu pensamento. Eu fui na internet e coloquei lá cosméticos naturais. Comecei a procurar na internet. A gente não achava. E o que achava, às vezes, era um preço, assim, muito, 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 muito exorbitante comparado às Sim. boas marcas que se tinha na farmácia, que também não é uma realidade hoje. Hoje a gente já encontra cosméticos com preços mais acessíveis, né? Comparado às boas marcas, né, gente? Sim. Sim, é verdade. E aí, já respondendo a sua outra pergunta, do que assim, mais de cara a gente poderia começar a evitar, e eu já contando mais uma experiência também, eu fui numa outra profissional, que era uma esteticista, assim, mais simples, né? E ela fui fazer uma depilação na axila e tal. E quando ela foi limpar a minha axila, né, do desodorante, ela comentou: "Nossa, que desodorante que você usa, porque eu consegui limpar facinho." Molhou o algodãozinho ali e limpou. Aí eu peguei e falei pra ela: "Ah, é um desodorante natural, tal, tal." Inclusive tava na minha bolsa, porque os desodorantes naturais, eles deixam a gente transpirar, que é fisiológico e é essencial. E os antitranspirantes que a gente usa, que acha que tá arrasando, né? Os Rexona da vida, eles estão cheios de alumínio. E já é um ingrediente aí pra gente colocar na lista de top one, assim. Porque daí, o que ela mesma me relatou? Que quando as pacientes, as clientes chegavam, ela para tirar era 10 minutos, até limpar de fato aquela axila. Mas no fundo não limpa, né? Porque o alumínio já tá ali dentro, já penetrou aquela pele. Só que fica aquela camadinha grossa, né? E aí dá aquela intenção, aquela impressão de conseguir limpar em algum momento. E quando ela passou assim o algodão na minha, ela falou: "Nossa, né? Saiu com facilidade." E aí nós começamos essa conversa, ela falou: "Nossa, né? Mais segura o cheiro, né?" Falei: "Sim, porque chega um momento que a gente tá com a microbiota, que a senhora também falou, já balanceada da nossa axila, né? Porque que o que causa esse mau cheiro, vamos dizer assim, é esse desbalanço nessa nossa microbiota. Então, a gente tem mais bactérias ruins ali que estão produzindo esse odor, porque também a gente está todo o tempo desbalanceando, desequilibrando essa microbiota, passando esses tipos de produtos, como, né, esses desodorantes que impedem da gente transpirar, impedem o nosso suor de sair, né? Lembrando que o nosso suor está eliminando toxinas do nosso corpo, né? Então a gente tem que deixar assim ele sair. E aí, com toda essa bagunça, realmente a nossa microbiota da axila fica totalmente comprometida. A gente tem sim mais mau odor, vamos dizer assim. Eu não estou falando das pessoas que têm problemas, né? Tem as pessoas que precisam até fazer uma cirurgia por causa do mau cheiro, mas é outra conversa, né? Tem umas glândulas, eu não entendo muito bem, mas parece que tem umas glândulas que produzem, enfim. Mas vamos dizer, né, no normal, no comum, vamos dizer assim. Então a gente precisa começar a olhar para isso também. E o primeiro top one, assim, eu acho que seria realmente nesses desodorantes
que a gente usa, que são os convencionais. Então, esses, assim, seria o primeiro para a gente fazer a troca. E a troca não é tão fácil, porque foi para mim o primeiro também que eu troquei. E a gente demora para achar um que a gente fala, funciona para mim. Mas não é porque não funciona, é porque até a gente equilibrar essa microbiota, até o nosso corpo acostumar, né, aquela conversa lá do começo, tirar todas essas toxinas, até a nossa glândula ali, nossa axila fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Então, até a gente entrar nesse eixo de novo, demora um pouquinho. Mas é totalmente possível. Então, se, né, você que está assistindo a gente agora, acha assim, por onde eu devo começar? Eu diria para você que seria o desodorante. E para você evitar, né, na hora que você virar o rótulo ali do seu cosmético, você procurar ali no seu desodorante se tem ou se não tem alumínio. E eu duvido muito que qualquer um que você pegue na prateleira do supermercado não vai ter o alumínio, porque ele faz muito mal para nossa saúde, ele é um metal pesado, então dá dificuldade, né, para a gente fazer essa eliminação do nosso corpo. Aí faz aquela coisa do começo também, sobrecarrega nossos órgãos que são excretores. Então, assim, a gente bagunça tudo. Então, esse seria o primeiro, doutora. Alumínio realmente é terrível. Alumínio está ligado a autismo, alumínio está ligado a Parkinson, a Alzheimer, a depressão, a tontura, a vários e vários distúrbios, a câncer, tá? Alumínio está muito ligado a tudo isso. Infelizmente, de um tempo para cá, é raro o paciente que a gente pega que não está intoxicado com alumínio. O valor de referência do laboratório considera que até 10 microgramas por litro a gente tem aí um tanto de alumínio que é normal no nosso corpo, né? Na verdade, o nosso corpo não consegue lidar com mais de 2 microgramas. Olha só. Se a gente tiver com mais de 2, a gente já está intoxicado. Eu tenho paciente que tem 42 de alumínio. E tirar alumínio do corpo não é uma coisa tão fácil. A gente trabalha, tem suplementos que a gente consegue fazer detox e tudo, mas os suplementos que fazem isso com certa agilidade tiram vários nutrientes do corpo. Aí a gente tem que repor nutrientes por mais 90 dias. Então, tem várias maneiras a gente tratar a intoxicação, mas se a gente for tratar intoxicações graves, a gente tem que tirar de uma maneira mais brusca. E isso acaba também desnutrindo a gente muitas vezes. Então, realmente, o alumínio é uma praga na vida da humanidade, né? E as pessoas estão muito intoxicadas com alumínio. Daí a gente tem o desodorante, que é assim... E realmente, quando a gente tira, eu tive alguns cheiros no começo desagradáveis, porque você não tá. O desodorante natural, às vezes a gente reaplica um pouco mais, né? Por ser natural, aí a gente reaplica. E eu não estava acostumada a reaplicar desodorante. Então, realmente vai ali mudando. E conforme a gente vai melhorando, a microbiota é perfeita. É isso que você falou mesmo. Então, gente, a gente precisa de verdade de trabalhar com isso. Eu tenho aqui, ó, prova. A Maria do Piauí, minha paciente, prazer em ver você aqui, lindona. E ela falou, eu tô nesse tratamento, né? Você tá nesse tratamento. Então, ó, aqui, prova ao vivo para vocês verem que a gente não tá falando nada demais. Ela tá nesse tratamento por causa de intoxicação. E o alumínio, ele é tão prejudicial, que ele causa uma fadiga que a gente não sabe explicar, sabe? Então, aquela pessoa que todo mundo acha que ela é preguiçosa, às vezes ela é intoxicada, ela não é preguiçosa, porque até para se mover, a pessoa fica com dificuldade, né? Até para sair de um cômodo e ir para o outro, a pessoa fica com dificuldade. Então, realmente, você está correta de considerar o alumínio aí um dos top 5 na questão do prejuízo à saúde. Não, muito bem colocado, muito bem colocado. E eu pensei nele assim, de bate-pronto, que a gente nem conversou, né, sobre isso, doutora. Não. Mas pra mim é tão surreal, assim, o uso dos desodorantes, porque é uma coisa que todo mundo usa. Tipo, homens, mulheres, tem mães que já passam em crianças, assim, né?
Então, a gente precisa, de fato, falar realmente sobre isso. E essa coisa de reaplicar é uma verdade, porque a gente, até se adaptar, a gente vai precisar fazer as reaplicações. Tanto é que no dia que eu fui, né, fazer esse procedimento, ele estava na minha bolsa, porque eu saí de manhã e provavelmente depois do almoço eu ia fazer a reaplicação dele. Por ele ser natural, ele vai cuidar de mim e eu vou ter que botar ele mais um pouquinho para ele continuar cuidando. Então, eu sempre vejo assim, que cosmético natural, ele dá um cuidadinho extra pra gente. E muita gente, às vezes, chega aqui pra mim, chega no meu Instagram, ou até mesmo as meninas que fazem o Acne Control não estão acostumadas a usar ingredientes naturais, produtos naturais, né? Vende muita maquiagem justamente por conta da acne. Tem a mania do reboco, né? De passar base, aquele monte de coisa, realmente para tentar esconder. Isso acaba prejudicando ainda mais essa pele, né? Que tá com acne, com essa microbiota toda estragada da pele também. Mas aí, por que eu tô falando disso? Porque quando essas mulheres chegam e elas não estão entendendo, não estão sabendo sobre os cosméticos, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que elas falam para mim sobre o cosmético natural. Peraí, caiu um negocinho aqui. Primeira coisa que elas vêm e elas trazem para mim é que quando elas vão realmente nos médicos, eles trazem essa informação de que realmente não funciona o cosmético natural. Então a gente precisa começar a falar sobre isso para que todas vejam que a gente sim, que ele funciona sim, que tem comprovação e tudo mais. Funciona, com certeza funciona. E a gente sente, né? Eu falo assim, ontem eu estava fazendo uma live com o Dr. Uronal e a gente estava falando sobre estilos de vida, alimentação, sono e tudo, e eu falei assim, quem não está acreditando na gente, paga para ver, faz aí uns 90 dias. Ele falou assim, 90 dias não, com 15 dias já dá para ver diferença. Eu sempre falo, realmente dá para ver com 15 dias de diferença, só que eu sempre falo 90 dias porque é muito difícil uma pessoa sair do zero de um estilo de vida ruim e conseguir um estilo de vida saudável em 15 dias, né? Uhum. E ele tá certo, se a pessoa se determinar e falar assim, eu vou fazer com 15 dias, com 15 dias dá pra ver a diferença, né? Sim. Só que a gente vai aos poucos, a gente faz, depois a gente volta, aí a gente faz, a gente volta para trás mais um pouquinho, e a maioria das pessoas vão aos poucos. Então, faz diferença usar. A mesma coisa que eu quero falar aqui. Quem acha que não faz diferença, paga para ver. Né? Paga para algumas coisas a gente demora a acertar, né? Assim, às vezes a gente demora a achar uma marca que vai de acordo com. Eu ainda tenho um pouquinho de problema com cabelo, vou te pedir umas dicas aí, porque ainda tem um pouquinho de problema. Ainda não acertei o cosmético perfeito para o cabelo, mas a gente vai, à medida com que a gente vai acertando, acabou, não tem como trocar, porque a diferença é muito nítida. É muito grande. E é rápida. A diferença é nítida e é rápida. Né? Eu tô usando um sérum que ele é ácido hialurônico, vitamina E, kombucha. Então, assim, é um sérum muito bacana. E ele uniformizou o tom da minha pele com 15 dias. E natural, não tem nenhum ingrediente tóxico, sabe? Então faz muita diferença. Os ativos escolhidos, né, eles são assim incríveis, porque eles têm que trazer, e ainda por cima a indústria do cosmético natural tem que provar todo o tempo que realmente funciona. Então eu sempre falo assim, gente, eles não vão, ninguém vai fazer um cosmético que não vai funcionar, porque a própria indústria ela é provada a todo tempo, ela está concorrendo com o Unilever, ela está concorrendo com gigantes, né, gigantes do mercado, que custam super barato, estão lá na prateleira do supermercado mega acessível, né? Então, assim, é o que a doutora falou, vamos pagar pra ver, porque eu tenho certeza que vocês vão, assim, é um caminho sem volta, não tem como. Mas se a gente comparar com as melhores marcas, assim, que eu digo de cosmético, os cosméticos hoje naturais, eles não estão tão mais caros do que os bons cosméticos de farmácia. Sim, né? Se a gente for olhar alguns cosméticos, que é uma das marcas mais vendidas é a La Roche. Se a gente for olhar os produtos da La Roche, a gente encontra cosméticos naturais no mesmo preço que os produtos da La Roche. Sim, então super. A gente, né? Então acho que isso já é um ganho muito grande, né? Assim, e em questão de durabilidade também.
Eu acho a durabilidade dos cosméticos naturais muito boa. Né? Então, assim, duram, a gente tem gente que fala assim, um absurdo, eu compro uma pasta de dente por R$6, uma com flúor, com isso, com aquilo, com triclosan, com flúor, com parabeno, eu compro por R$6. Uma pasta de dente sem isso tudo tá R$30. Quanto tempo demora para você gastar uma pasta de dente? Você acha um absurdo gastar uma pasta de dente, né? Porque assim, o outro a gente coloca uma teba assim de pasta de dente. Não precisa, gente. Pasta de dente para criança é 1 grãozinho de arroz e para adulto é 1 grãozinho de feijão cozido. Exatamente. Não precisa. Mas então... aí também, doutora, entra a educação da indústria dos convencionais. Porque quando a gente vê a propaganda passando, né, a pasta na escova, faz até aquela voltinha bonitinha, assim, toda linda, né? Com certeza ali deve ter umas 5 gramas de pasta, né? A escova, aquele monte de espuma. Então, tudo isso entra realmente na nossa cabeça. E aí, pra gente fazer essa troca, mais uma coisa, né? A gente vai lá escovar o dente, não vai dar aquele monte de espuma. Você vai falar, será que tá limpando? Será que não tá limpando, né? Então, tem tudo isso realmente. Mas é o que a doutora tá falando, gente. É só comparar. É só comparar. E os benefícios, né, também, que são outra coisa. Outro nível. É outra coisa. Vamos falar do segundo ingrediente? Esse é um pouco polêmico, doutora. Tô aqui pensando, falei, falo ou não falo, mas vou falar. Porque toda vez que eu falo de protetor solar, é sempre uma chuva de polêmica. Mas os protetores, né, convencionais, mais conhecidos, as marcas mais conhecidas, La Roche, Vichy e tudo mais, em geral, eles são protetores químicos, né? Que são protetores que a pele absorve. Vamos falar assim para ficar bem fácil para todo mundo entender. E geralmente os naturais, eles são protetores físicos, que fazem o quê? Eles como se fizesse uma camadinha na nossa pele, né? E eles rebatem a luz solar. Então, a nossa pele não absorve essa camada que foi colocada, né? Ele trabalha rebatendo a luz. E o químico, que é o laudo dos convencionais, ele trabalha absorvendo essa luz, né? Então, essa é uma grande diferença. E para ele conseguir fazer, né, os convencionais conseguirem fazer essa proteção, tem alguns filtros, né, que são utilizados ali dentro da formulação. E eu queria falar de um ingrediente específico, que é a oxibenzona. Então, ela é muito prejudicial, né? Não somente para a gente, mas também para o meio ambiente, né? Quem aí se liga nessa coisa da sustentabilidade, que quer esse cuidado, né, com os mares, com os oceanos, a gente tem que pensar nisso também. E os filtros físicos, né, que são os naturais, geralmente eles fazem os naturais, os físicos, eles não têm esse ingrediente, né? São outros tipos de filtros que são usados. Então, é mais um ingrediente para você olhar quando você for comprar o seu filtro solar, né? Que é uma coisa que a brasileira... Meu Deus, a brasileira tem um negócio com filtro solar. É camada em cima de camada 50 vezes no dia. E a vitamina D é nada, né? A luz do sol nada. Mas o filtro, meu amor, é ali 3 tubinhos de filtro por mês, né? E aí entra nessa coisa também de, né? Ai, mas olha, o filtro natural é mais caro, Van, né? E o outro lá é mais baratinho, vem mais, né? Só que olha quantas vezes você passa. Talvez você use 3 frascos, enquanto você estaria usando um frasco do físico, né? Lógico, você também vai reaplicar se você ficar com uma exposição muito prolongada. Mas, gente, né, já aproveitando o gancho, só usem o filtro quando vocês realmente precisarem, né? A mulherada tá usando filtro, doutora, dentro de casa, pra não fazer nada, né? Assim, pra ficar em casa, enfim. Então, olha só quantas toxinas gratuitas a gente tá colocando, né, pra cima da gente, no nosso corpo, né? Então... Eu era uma pessoa assim. Quando eu fazia faculdade... Que legal! Olha, você sabe que eu fiz faculdade em Petrópolis, que já é um lugar que não tem muito sol, tá? Petrópolis é uma cidade que às vezes tem 3 estações, 4 estações no mesmo dia. O sol, a gente catava o sol na hora do almoço para pegar um tiquinho de sol para poder esquentar, de roupa de frio, de casaco de lã. E eu achava que a luz queimava ali a minha pele. Eu, de manhã, acordava no inverno, protetor solar. Na hora do almoço, protetor solar. Por quê? Porque a luz, a lâmpada vai
queimar minha pele, vai manchar minha pele. A minha pele era muito mais manchada, por quê? Porque eu tinha mais acne. Como eu tinha muito mais acne, aquilo permanecia. E realmente, se eu formar acne, eu vou manchar, eu sou morena, né? Então, se a acne ocorrer em mim, eu vou manchar. Mas agora eu tenho uma mancha ou outra, e aí eu já sei que a culpa é minha, porque eu bebi pouca água, é porque eu dormi mal, é porque eu comi Às vezes a gente besteira. futuca. Eu vou ser sincera, eu sei que não pode, mas eu não aguento, eu futuco todos. Então, eu mancha tenho também uma mesmo. dificuldade. Eu tenho muita dificuldade, a gente até recomenda, mas eu tenho muita dificuldade. Então, mancha. Então, e eu hoje, eu prefiro ficar manchadinha do que usar protetor. Só que eu sei que é muito menos mancha do que eu tinha no passado. Por quê? Porque quando eu usava o protetor químico, a quantidade de acne era muito maior. Sim. Né? Então, gente, assim, eu não uso protetor solar. Eu não vou falar que eu não uso protetor solar. Eu vou pra praia, eu vou passar, sei lá, uma semana, um mês na praia. Eu não vou ser louca, até sou, né? Teve um dia que eu extrapolei no sol, esqueci do protetor mesmo, fiquei toda ardendo, descasquei toda. Mas o ideal é a gente ir lá, tomar o nosso sol e só usar o protetor mesmo para impedir as queimaduras. Sim. Para impedir as queimaduras. E na área mínima, no rosto mesmo, porque hoje tem blusa com protetor solar, você veste uma blusa e pronto. Né? Resolve. Eu sempre falo, às vezes, as mulheres reclamam, né, da questão do gasto, do custo e tal. Falo, gente, tem boné, tem chapéu, tem lenço, tem sombra de árvore. Então, olha quantas opções, né, que a gente tem e a gente não precisa fazer esse investimento. Muitas vezes as mulheres fazem esse investimento 2, 3 vezes no mês, porque elas ficam passando aquele monte, né, de protetor e sem necessidade. E pior, agredindo o corpo, né, fazendo uma agressão com esses ingredientes que estão ali dentro, né? Que muitas vezes eles realmente, em vez de beneficiar, eles vão prejudicar mais a nossa saúde. Perfeito. Van, o tempo tá voando. E aí, tá voando. E aí eu quero saber o seguinte, o que você tem aí para mostrar pra gente de cosmético, pra gente substituir, dar um exemplo de cada aí pra mim. Fala o que eu vou fazer pros cabelos rebeldes e com frizz. O que a gente faz? Dá dica aí pra gente de cosmético. Que o profissional tenha acesso para prescrever para os seus pacientes, que os pacientes tenham facilidade de comprar. Fala aí pra gente, dá dica, doutora, porque isso tá todo mundo esperando nesse momento. Eu falo que assim, ó, eu sempre acho que a gente vai ter o tempo inteiro do mundo, né? Olha só tudo que eu separei aqui. Ah, que inveja! Mas a gente não vai ter tempo de falar de tudo isso. Então, eu queria passar algumas, assim, bem o básico mesmo, assim, para essa mulherada que tá com a gente, os homens também que estão com a gente. Mas aproveitando que eu falei do desodorante, que eu falei do filtro solar, eu vou começar por esses dois, que eu acho que são bem interessantes. Eu gosto muito de um desodorante que é feito... Ah, ele tá até manchadinho aqui. Olha aqui que baguncinha que tá aqui. Mas ele é um desodorante em gel. Vou mostrar um pouquinho da textura dele. Olha aqui pra vocês verem. Ele é branquinho assim, né? Acho que tá dando pra ver aí. E ele é de uma marca chamada Armazém Casa e Banho, que faz, assim, desodorantes maravilhosos. E o meu marido usa esse desodorante. Então, quer dizer, olha só o quanto ele segura, porque os homens transpiram mais do que a gente. Isso é fisiológico. Então, isso, né, pra ele funciona. Então, pra você, meu amor, que tá aí, também vai funcionar. Pode apostar, porque eu não tenho uma reclamação desse daqui. Quando todas as minhas alunas, as seguidoras, né, pedem, eu sempre falo desse. E tem outras marcas também que tem, né, mas assim, a gente não conseguiria falar de todo mundo aqui. Mas deem uma olhadinha nesse, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, filtro solar. É sempre, assim, vamos dizer, o filtro, eles são os meus queridinhos, porque é o que mais pedem pra mim aqui, né? Porque tem ainda esse negócio do filtro solar, né? Todo mundo quer usar o filtro solar. Por mais que você explique, a mulherada não desgruda do filtro. Então, eu separei dois. Um é da BioArt. Esse daqui, ele tem cor.
Então, para você que quer se proteger do sol, né? E que quer lá já fazer uma maquiagemzinha, eu vou abrir assim para não sujar a pontinha dele. Olha aqui para vocês verem. Ah, dá para ver aí que ele tem cor? Ó, sim. ele tem tonalidade, tem uma super cobertura. Então, se você quer usar um filtro, você vai fazer alguma coisa que, né, você vai estar lá no sol, um evento que vai ficar no sol o dia inteiro e você quer ir arrumadinha, bonitinha, pode usar esse com cor, né, e fazer sua maquiagem por cima, porque ele é como se fosse uma base mesmo. E tem uma cor que se adapta aos tons de pele. Então, isso aqui é muito legal. E é um filtro físico, natural, certificado, que nós não vamos nem ter tempo de falar, doutora, precisa de outra live. Mas as marcas legais, importantes, grandes do nosso país têm certificados, gente, certificados internacionais, né? Por que internacionais? Já falando isso também é uma dica muito boa para vocês. O Cosmos, a EcoCert, são certificadoras que estão lá fora, na Europa principalmente, e elas não aceitam muitos ingredientes dentro dos produtos que, por exemplo, a nossa Anvisa aceita. Então, para ser um padrão high top mesmo, level lá em cima, essas certificadoras certificam como se essas marcas estivessem lá na Europa, por exemplo. Então, se ela quiser ter essa certificação, ela tem que seguir os padrões dessa certificadora. Então, isso também já é uma dica para você que não sabe assim, nossa, mas o que eu compro? Se a marca tiver uma certificação EcoCert, uma certificação Cosmos, pode comprar, meu amor, porque tá certificada, tá ali assim, valendo todos os seus centavinhos, porque vai fazer muito bem para você. E o segundo que eu quero mostrar é o da Solvi. Tá dando para ver? Da Solvi. Ah, não falei, esse é fator 35 e esse é fator 35, desculpa, 30 e 35. E esse da Solvi, ele é o transparente, né? É o filtro branquinho, vamos dizer assim, né? Opa, sai. E que ele fica transparente na hora que você espalha. Então, lembrando que o filtro físico, quando a gente passa, ele tem dióxido de zinco na composição. Então, ele fica um pouco mais esbranquiçado, mas depois ele some, se adapta à pele também. Então, esses dois são excelentes opções para vocês começarem também. Um com cor e um sem cor, para você que prefere o sem cor. Então, já anota... E os dois têm certificações, essas certificações internacionais, então são marcas excelentes. E todas essas marcas vocês acham pela internet. É só entrar lá, inclusive no meu Instagram, tem todas elas lá. Temos cupom de desconto, eu vou fazer um jabá aqui. É só usar a dica de pele que você tem 10% de desconto. Então, assim, marcas maravilhosas. E eu quero falar de um cero, que eu acho que é o mesmo que você falou, doutora. Já vou aproveitar, porque é esse daqui, da ProSilk. É esse mesmo. Não é? Maravilhoso, não é? Gente, olha só, a doutora já falou. Ele uniformizou o tom da pele dela. E por que eu gosto de falar desse daqui? Porque ele tem uma função de equilibrar a microbiota cutânea. Porque muitas vezes, e é por isso que quando eu estava com muita acne, eu usava os produtos convencionais, eu não conseguia que a minha pele se adequasse, se ficasse boa. Às vezes ficava boa 2, 3 dias e voltava a ficar ruim de novo. Porque muitas vezes a nossa pele já está tão machucada por conta da acne, tão inflamada, a microbiota ali já está toda desregulada, porque se você está com acne, você está com desbalanço de uma bactéria. Muitas vezes a gente está até com acne fungal, né? Que além da bactéria a gente tem um fungo que chama malacésia, que se desenvolve muito, né? Todos nós temos, mas quem desenvolve acne fúngica desenvolve ele mais, né? E aí você não consegue mesmo regular a sua microbiota da pele com os cosméticos convencionais. E esse daqui eu achei muito interessante porque ele tem essa função de regular, de restituir essa barreira, né, de proteção da nossa pele. E é um sérum muito gostoso. Tem tudo isso que a doutora falou no começo, ácido hialurônico, kombucha, que faz essa parte, né, das bactérias e tudo mais. Tem vitamina E, tem o nano-avocado, acho que eles têm também aqui, a niacinamida, que é a vitamina B, que é maravilhosa. Então, isso. Bacana que eu gosto dele, que ele não deixa oleoso, a pele não fica oleosa, né? Porque ele hidrata sem deixar oleoso. Porque, assim, a água da cidade já não é uma água que preste, infelizmente, né? Eu tomo banho, eu tenho a sensação que eu saio assim,
puxada. né? Mesmo sabonete natural, usando o mínimo de sabonete, porque a água, por mais que a gente, né, tire o cloro e tudo, acaba tendo elementos a água do banho. A gente não consegue uma purificação de água tão boa igual a purificação do filtro da água que a gente toma, né? Aí o que acontece? A gente usa e ele não deixa nem oleoso e você sente a hidratação na hora. Então, realmente você acertou. É ele mesmo que eu Muito uso. bom, né? Eu falei, Muito na hora bom. que você começou a falar, eu falei assim, eu acho que é esse, eu tenho aqui. É esse mesmo. É muito bom. Doutora, eu acho que é isso, esses três pra gente falar, mas assim, mulherada, batom. Queria muito falar do batom, sei que a gente tá em cima da hora, mas existem marcas maravilhosas naturais, porque a gente passa batom, eu amo batom, eu não fico sem batom, gloss, nada. E toda hora eu tô de batom e a gente tá, ó, lambendo, né? Então a gente tá comendo aqui todos os metais pesados que tem na composição desse batom quando você está usando o batom convencional. Eu vi uma pesquisa, já está um pouco desatualizada, mas que por ano uma mulher engole, né, mais ou menos 5 quilos de batom. Assim, desculpa, por ano. Em 30 anos ela engole mais ou menos 5 quilos de batom. Então, a gente fala, nossa, mas 30 anos, né? Daqui 30 anos, nem sei se eu vou estar viva. Mas você pode melhorar esse processo. E o batom, se é uma coisa que você não fica sem, como eu diria para você que ali depois do desodorante é o batom. Para você conseguir já ter essa melhora aí. E, gente, batom, marcas naturais não ficam atrás para nada, absolutamente nada das marcas convencionais. Inúmeras cores, cremoso, mate, cintilante, o que você gostar já tem disponível no mercado. Então não tem desculpa e os preços são totalmente preço de batom. Então, né, em vez de você pagar R$50 num Revlon, que esses dias eu vi na farmácia, você pode pagar R$12 num Glory by Nature, por exemplo, que é uma marca muito legal, uma marca italiana que vende no Brasil, natural, com certificadora. Então, assim, tem tudo isso também. Então é isso. Que legal. Ó, eu fiquei com caneta aqui porque eu também tive novidade aqui para mim hoje, né? Também teve novidade. Shampoo e condicionador. Vamos aproveitar Vamos lá. Ver se você consegue aí um shampoo e condicionador. Eu vou levantar, que eu deixei ele ali em cima, e eu vou pegar 2 para você dar uma olhadinha. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Só tô com esses 2 aqui, mas tem mais. Depois eu posso sugerir outros. Mas eu quero falar dos sólidos, né? Então vou mostrar esses 2 para vocês. Então é o shampoo sólido da Cor e o condicionador sólido da Cor. Então a gente vai ter dificuldade. Quero muito que vocês entendam isso, tá? Que não vai ser fácil você sair do seu shampoo convencional para os naturais, seja ele sólido ou líquido normal que você acostuma. O líquido, eu não tô com eles aqui, mas tem uma marca que inclusive vale a gente falar sobre isso, que se chama We Do, né? We de nós, do de fazermos mesmo, que é uma marca da Vela, que já está fazendo uma linha que é totalmente clean. Por quê? Porque, gente, eles não vão ficar fora desse mercado. E a gente tem que, de jeito nenhum. E a gente tem que aproveitar, sabe? Porque eles têm todo o know-how. Então, eles já deveriam estar fazendo isso há muito tempo. E essa linha, ela é uma linha considerada profissional, né? E ela é de líquidos, shampoo e condicionador líquido, como a gente está acostumado. Mas eu não tenho ele aqui para mostrar. Mas os sólidos também são excelentes opções para a gente começar a fazer essa troca. Então, o shampoozinho sólido, você vai pegar ele, deixa eu abrir aqui. Ele vai vir assim, enroladinho, geralmente, né? Todas as marcas fazem, basicamente é o mesmo processo, mas não são todos os sólidos que são iguais. Inclusive tem sólidos que é para você que tem caspa. Então, assim, gente, tem para todo gosto, mesma coisa. Então, você vai molhar, vai saponificar ele na sua mão, né? Vai esfregar ele na sua mão e a espuma você vai usar na raiz do seu cabelo. E depois o condicionador, você vai molhar, vai fazer ali, vai deixar ele emoliente ali na sua mão. E aí aquela emoliência e também o condicionador você vai passar nos fios, né, no tamanho, no comprimento do seu cabelo. E enxaguar, não tem segredo. Agora, é difícil a gente acostumar logo de cara
com os naturais. Por quê? A gente está muito acostumada a passar os convencionais que estão cheios de silicone. Já falando mais um ingrediente aí, gente. Então, essa sensação do silicone, ele é colocado ali justamente para você ter aquela maciez, aquele cabelo, né, que faz assim quando venta. Então, é Sem muito... frizz, sem Sem frizz. frizz, exatamente. Então, aquela sensação, né, você não vai ter aqui, porque aqui você não tem esse ingrediente que tá só ali para te enganar. Ele não faz nada no seu cabelo. Pelo contrário, ele cria uma película para você ter essa sensação. E aí, enquanto os naturais estão tirando essa película, é o processo pior, porque você vai estar lavando sempre, vai estar sentindo seu cabelo ruim, ressecado, esticado, sabe? Você vai ter todas as sensações ruins, porque ele ainda está fazendo um processo como se fosse um detox do seu fio, vamos falar assim, mas acontece. Então não desista, essa é a primeira coisa que eu falo. Quer mudar? Quer usar o natural? Não desista logo na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Eu mesmo levei assim muitas marcas, eu nem vou lembrar agora quantas, para eu poder falar, não, realmente agora funciona para mim. Porque o cabelo da gente realmente está muito acostumado com esses petrolatos que são colocados e a gente tem essa sensação, o feeling na indústria da beleza, ele é muito importante. Então, eles colocam isso daí para a gente realmente sentir aquele cabelo gostoso. Enquanto esse processo está acontecendo, a gente vai ter dificuldades. Mas fiquem fortes, fiquem firmes. Tem uma frase da professora Lúcia Helena Galvão que eu amo, que ela fala sem pressa e sem pausa. Então eu falo que eu adotei isso para tudo na minha vida, sem pressa e sem pausa. Então lembre-se disso quando vocês lavarem o cabelo pela primeira vez, com sabonetes naturais. Perfeito. E por incrível que pareça, eu acho que eu tinha mesmo até que fazer esse trabalho para me redimir com a humanidade, porque durante a faculdade eu vendi maquiagem e eu vendia peeling que tinha óxido de alumínio, várias coisas que eu achava o máximo, e vendia shampoo, condicionador, tudo convencional para eu poder assim, ter um dinheiro para poder me sustentar durante a faculdade, né? Uhum. Claro, os pais ajudavam toda essa questão, mas não era o suficiente. Então, eu trabalhava assim durante a faculdade. E realmente eu me lembro que eu ia buscar os produtos num distribuidor, num fabricante. E aí uma vez eu peguei uma máscara, o cheiro muito bom, a textura muito boa, e eu falei assim com ele, olha, essa máscara é para que tipo de cabelo? Ele falou assim, essa aqui a gente fala que é para cabelo tal, mas você pode vender para qualquer pessoa, porque tem tanto silicone que qualquer cabelo vai ficar bonito. Então, Olha. exatamente. Só que eu não sabia o perigo do silicone na época, né? Na época a gente comprava as coisas porque tinha silicone, porque na época vinha escrito com silicone, então você achava silicone, né? Então, hoje doutora, é igual o cigarro, né? Na década de 60, era o máximo você fumar, né? Era um must. Cigarro era prescrito. Era inclusive bom. Cigarro era prescrito para tratar a ansiedade de gestante. Olha, de gestante! Por médico para tratar a ansiedade de gestante. Meu pai. A cerveja preta era prescrita para gestante dar mais leite. O leite condensado, ele foi inicialmente aí desenvolvido para substituir o leite materno. Meu Deus, não sabia. Choquei. Então, pois é, Coca-Cola foi um dos primeiros remédios para dor de cabeça, era usado para tratar enxaqueca, né? E então tem várias coisas aí que a medicina vem engatinhando. E eu falo que agora a gente está num momento de decisão, um momento de virada. Por quê? Porque as pessoas estão conscientes do que elas estão precisando, só que não tem profissional suficiente no mercado. Não tem. É verdade. Não tem. Então, a gente precisa de ter os profissionais precisam acordar, porque, por enquanto, nós profissionais estamos nadando no mar azul, porque não tem concorrência. É verdade. Né? Então, se a gente não acordar e não se adequar a um estilo de vida saudável e adequar o nosso tratamento,
a saúde de verdade e não só a remediação, né? A gente não vai conseguir sobreviver daqui a um tempo, porque daqui a um tempo tá todo mundo acordado e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E quem já começou a fazer tem uma vantagem muito maior do que quem está começando depois. Então, a gente tem que buscar aprender, gente, mesmo tem que indicar, a gente indica, tem que indicar panela quando você for falar para o seu paciente, que eu vou, não usa alumínio, não usa teflon, aí o paciente vai falar, mas eu vou fazer minha comida aonde? Não usa maquiagem, sabe uma dificuldade que eu ainda tenho? Corretivo e base. A gente pode fazer uma live só sobre preparação de pele, né? Super! Não. Mas ó, já vou te dar uma dica de uma marca incrível, limpa, maravilhosa, com performance profissional, que se chama Bains. B-A-I-N-S. Essa marca tem que a mulherada, a brasileira ama um reboco, né? Ama uma cobertura grande, tal. Essa marca tem esse tipo de base. Tem também a base mais leve, mas por que eu sempre falo dela? Porque é a primeira coisa que as minhas alunas pedem. Quero uma base que cobre tudo. Então eu sempre falo deles porque eles realmente têm performance, cobre mesmo e é natural. Então, assim, maravilhosa, também certificada. Já fica aí, doutora, dica, porque eu tenho certeza que você vai amar. Eu posso ter certeza. Eu tenho a questão da olheira. Porque se você me ver sem filtro e sem maquiagem, eu pareço um panda, né? Trabalhei muito tempo em CTI, então não tinha né? E aí, filho pequeno, amamentação, e médico passa uns apertinhos porque sempre surge a emergência e a gente vai sempre socorrer a emergência porque não tem como, né? A gente fica agoniado quando um paciente está sentindo dor e a gente não tem como não sentir com o nosso paciente. Então a gente sente isso e a gente acaba às vezes se sobrecarregando, né? Então, de fato, corretivo para mim e base é o mais difícil da gente achar, porque a cobertura do corretivo é bem complicadinho da gente. E aí, às vezes, a gente acha muita coisa que é vegana, mas que não é limpo. Não é limpo, né? Nossa, não é perfeito. Perfeito, então, doutora. porque assim, hoje tá muito, o vegano tá muito em alta. Antigamente era mais fácil de eu falar assim, procura um cosmético vegano. Por quê? Porque o vegano era limpo, porque quem tava fazendo uma coisa vegana tava fazendo uma coisa livre de toxinas. Hoje, infelizmente, não. Como muitas empresas já viram que o vegano vende, né? Que o vegano vende, eles procuram fazer vegano. O que é vegano? Livre de testes em animais, livre de produto animal. Mas que ainda assim tem toxinas. Então, isso é bem complicado da gente estar trabalhando hoje. A gente tem que estar sempre se atualizando e cuidando para que a gente tenha um menor número de toxinas no nosso corpo, para que a gente não adoeça, porque inevitavelmente a gente está vivendo se nós fôssemos peixes em aquários, eu ia falar que é aquele aquário que ninguém faz uma limpeza há um mês, né? Porque a gente está vivendo num mar de toxinas. Então, se a gente não se preocupar o que a gente usa, a gente está sendo intoxicado o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. E foi legal que você comentou, doutora, porque quando a gente fala, né, de cosmético vegano, que o vegano tá vendendo e tá vendendo muito, né? A gente chega lá no supermercado, na prateleira ou na farmácia, a gente não tá vendo somente o selinho desse tamanho assim, né? Que é vegano, e também tem uma coisa que eles estão usando muito, que é o sem parabeno. Nossa Senhora, põe desse tamanho, sem parabeno. E aí a gente fala, caramba, sem parabeno, é esse que eu vou comprar. Além de tudo é vegano, né? Mas, gente, sem parabeno é sem parabeno. Não é limpo, não pode estar cheio de toxinas. E ser vegano é exatamente o que a doutora falou. Não tem crueldade animal, não tem resquício animal, não é testado em animais. Ponto. Acabou aí.
Agora, se tem, né, esses filtros que a gente comentou, se tem os ingredientes que nós comentamos, se está cheio de SLS, que é um negócio que, né, faz espuma para a gente achar que está limpando, mas na verdade não está. Então, assim, a gente não dá para ir por isso daí. É o famoso greenwashing, que hoje está acontecendo muito, né? A gente pode entender como se fosse, sei lá, uma maquiagem verde. Tá todo mundo fazendo isso. Então você chega lá, tem sempre uma folhinha, um raminho, uma florzinha, né, para te induzir a achar que aquele cosmético é natural. E na verdade, muitas já eu até peguei, tenho foto, vou ver se eu acho depois. Na frente do cosmético, a gente só vê a frente do rótulo, né? A gente não lê atrás. Na frente tá escrito bem grandão, sem parabeno. Mas as pessoas não sabem que parabeno, eu falo assim, que é como se fosse a família da gente, é o sobrenome, né? Mas aí tem, por exemplo, vamos dar uma explicação fácil assim, ó, tem a Vanessa Marracini, que é o meu nome. Então, o sobrenome é os Marracini. Então, o José Marracini, ele é ruim pra caramba. O João Marracini, ele até que dá pra conversar com ele. E a Vanessa Marracini, mais ou menos, tá ali no meio. E o parabeno é a mesma coisa, é o sobrenome da família. Então, quando você vê lá, às vezes atrás tem lá metilparabeno dentro do cosmético. E é um parabeno, tá ali. E na frente ele colocou sem parabeno. Aí você vira atrás, você lê lá parabeno, parabeno. Ah, não tem parabeno. Verdade, tá falando a verdade. Só que tem metilparabeno, que é da família do parabeno. Então, assim, eles estão usando todo tipo de estratégia para realmente fazer esse greenwashing, né? Dar essa enganadinha aí na gente e a gente cai. Então, fiquem super atentos a isso, né? Geralmente, a dica que eu dou, doutora, quando você falou assim, olha, eu falava para procurar por vegano. O que eu falo hoje com as pessoas que estão começando é assim, ó, se vende em massa, não é natural. Se vende em massa, não é natural. Ah, eu fui em 3 supermercados, aquela Beauty, Love Beauty and Planet, que é da Unilever, shampoo e condicionador. Ai, a gente ama o planeta, a gente isso, blá, blá, blá. Você vai, lá na Austrália, todos os supermercados. No Brasil, todos os supermercados. Uma amiga minha que morava no Canadá, todos os supermercados. Como que uma marca natural vai realmente produzir para entregar em massa? Não há possibilidade. Porque as marcas naturais, elas se preocupam com o cultivo daquilo que está sendo usado, dos ativos. Por exemplo, tem uma plantação de lavanda para fazer um sabonete de lavanda. Eles vão plantar, né, com responsabilidade, vão colher da forma certa, eles vão processar essa lavanda da forma certa e eles não vão danificar aquele solo. E eles não vão ter aquela quantidade para fazer essa produção em massa. Então, essa é uma dica legal. Então, se produz em massa, se está em todos os supermercados, se você vê boom na internet de blogueira falando, todo mundo usando, desconfie. Não vai lá comprar achando que é natural, porque não tem como um natural, orgânico, certificado, com procedimentos corretos, não testado em animal, ser nesse nível de escala, né? Quando tem essa escala muito grande, não dá para ser natural. É assim, uma dica super que você já consegue ali ter uma pulguinha atrás da orelha. Perfeito, perfeito. É igual alimentação. Na verdade, é igual alimentação. Eu falo que supermercado devia ser... a gente devia ir no supermercado para comprar produtos de limpeza, né? Que, por sinal, eu uso vinagre como produto de limpeza, né? Maravilhoso. Bicarbonato Limpa como chão. produto de limpeza, Tira mãos. né? Então, pronto. E por quê? Porque a gente devia fazer compra na feira e no açougue, né? Então, é isso aí. Se tá em larga escala, não funciona. Não Gente, tem nós como. prometemos para vocês que a gente ia dar um presente especial da Van Van para vocês, na verdade. Eu vou colocar aqui um link. Deixa eu ver, vou ter que... Não salvou, vou ter que adicionar. Vou colocar aqui o link. Voltou. Agora foi. Agora foi. Esse link, coloquem o e-mail de vocês nesse link, que a Van Van vai dar um presentão para vocês. É um material do curso dela, tá? Um material riquíssimo, um material muito bom,
com 15 ingredientes que você tem que correr de usar na sua vida em qualquer lugar. Se tiver no shampoo, se tiver no cosmético, se tiver, aonde tiver, onde você vê esses ingredientes, corra. Alguns desses ingredientes são cancerígenos, outros são xenoestrógenos, todos são tóxicos. Então, é um material riquíssimo, com explicação, bem detalhado, bem feito, que a Van entrega para os alunos dela. Então, é um presente para vocês que estão aqui presente na live sábado à noite conosco, falando de cosméticos limpos. Perfeito. Né? Então, corre aí, entra no link, eu vou dar uns minutinhos para vocês entrarem aí, cadastrarem o e-mail de vocês, e vocês vão receber um material maravilhoso que foi preparado com muito carinho. Tá? E eu já um pequeno guia, né, doutor? Um pequeno guia só para você conseguir ter uma ideia, porque a gente fica muito perdido mesmo nesse começo, né? Mas dando uma olhadinha ali, você já acostuma com os nomes, são poucos, né? São só 15, deve ter uns 17, que eu coloquei uns 2 a mais, mas é só para você ter uma ideia realmente, né, de olha, dá para seguir por aqui, dá para seguir por ali, e é isso. Não, e é um guia maravilhoso, é um presentão, porque eu te falo que é difícil de conseguir essa informação, tá? Não é fácil conseguir essa informação. A gente... eu não entendi a Slávia que colocou aqui, acho que ela colocou aqui o nosso Instagram. Gente, eu coloquei um link, eu não fixei, perdão. Foi para cima. Vou fixar aqui o comentário para vocês terem acesso. Deixa eu ver se eu consigo fixar de novo. Clicar, fixar comentário. Doutor, enquanto você vai fixando aí, só vou dar mais uma dica para essa mulherada que tá com a gente. Gente, olha só, quando vocês pensarem assim, eu quero começar a fazer a troca, pensa nas coisas que você usa mais, com mais frequência, para você fazer essa troca. Então, faz uma listinha. Então, o que você usa todo dia? Eu uso todo dia shampoo, condicionador, desodorante, pasta de dente, base, que eu fico sem base, batom, que eu não fico sem batom, rímel e blush. Pronto, você fez sua lista. Então, são as coisas que você não fica sem, para que você, uma vez por mês, se você fazer 12 itens, no ano, você trocou as coisas que você mais usa. Então, aí você já vai ter no próximo ano, você vai estar mais limpa do que no ano passado. E às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas Van, por que eu vou trocar os cosméticos, sendo que a gente tá num meio já todo cheio de toxina, né? Poluição é toxina, a água tá totalmente cagada. Gente, o que nós temos que entender é que o que é controlável por nós mesmas, a gente tem obrigação de fazer, né? Eu tenho um lado muito espiritual muito forte e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então você colocaria lixo, né, na sua sala para você receber alguém para jantar? Então pensa assim, né? Se você também tiver essa pegada, porque é importante a gente lembrar de cuidar da gente. Então o que é controlável, o que está na sua mão, né? Se você pode optar por um batom normal, cheio de chumbo, e um batom que é um batom natural, sem chumbo, então opte pelo que é melhor, né, para você. Então eu acho que é isso, assim, para você pegar assim de fim, né, doutora? Para pegar assim no finalzinho. E perfeito, isso é perfeito, gente. A gente não dá conta de mudar tudo. Se a gente quiser mudar tudo, a gente vai ficar louco. A gente vai mudando no que a gente dá conta. Mudou, dá o próximo passo. Mudou, dá o próximo passo. Até hoje, Van, tem coisas que eu ainda tô melhorando na minha saúde, na minha casa, sabe? Todo dia um pouquinho a gente faz, né? Todo dia um pouquinho, né? Ontem eu tava conversando com o Dr. Uronal e eu lembrei de uma das vezes, lá atrás, que eu assisti uma live dele no YouTube, ele falando do plástico presente nos tecidos sintéticos, o quanto é prejudicial, né? Eu fiz um post esses dias sobre microplástico na corrente sanguínea, né? Então, eu não sei se eu já coloquei para vocês, acho que eu ainda não coloquei, mas já está sendo encontrado microplástico na nossa corrente sanguínea. E aí,
E eu ainda uso alguns tecidos sintéticos. Eu ainda não tenho as minhas roupas todas de algodão. E às vezes eu ainda vou comprar, eu gosto de uma roupa e eu esqueço que ela é feita de um tecido sintético e já comprei, né? Então a gente não vai mudar de um dia para o outro, mas é isso mesmo que você falou, que a gente tem que fazer o que é possível. E amanhã o possível será além do que a gente já fez. Então, realmente a gente está vivendo num mundo de toxinas, mas o que vai determinar se a gente vai ter uma longevidade saudável e morrer de repente? Eu quero morrer de repente, eu não quero ficar em cima de uma cama. Eu quero adoecer, se eu adoecer, eu quero adoecer e morrer, né? De repente, porque eu sei, todos nós vamos morrer. Só que eu conheço pessoas que adoeceram e morreram, eu acredito. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu ainda estou sofrendo com o luto do meu pai. O meu pai descobriu que estava doente e morreu muito rápido. Eu acredito que era a hora dele. É justamente a hora dele, era essa, sabe? Agora eu conheço pessoas que estão em cima de uma cama há 15 anos e tem um cuidador há 15 anos que há 15 anos está deixando de viver porque está cuidando de uma outra vida que sempre foi importante há 15 anos, né? Meu Deus. Então, o que vai determinar como a gente vai estar daqui a alguns anos é o investimento que você fizer em você hoje. E eu não estou falando só de investimento financeiro, tá? Porque eu estou falando de investimento de atividade física, de alimentação saudável, de cosméticos limpos, né? De Então, cabeça, emoção, né? Muitas vezes a gente precisa cuidar das emoções, né? A gente não é super-homem, a gente não aguenta tudo sozinho, a gente não é super-mulher. Às vezes aparecem coisas mais profundas do que a gente consegue lidar e a gente não é vergonha pedir ajuda. Vergonha é se deixar afundar sem pedir socorro, né? Então, isso tudo é extremamente importante. Gente, tá fixado aí. Então, copia o link aí depressa. Eu vou agradecer a Van. Muito obrigada, muito obrigada. O trabalho que você faz, ele tem relevância nacional, tá? Não são só mulheres, tá? Não são só mulheres, porque hoje os homens também estão preocupados com a saúde. Eu sei que seu público é maior parte feminino, mas aqui a gente precisa de educar os homens também, aqui do lado de cá. E a gente precisa de pessoas que realmente se importem em trazer informação de qualidade. Porque, principalmente nós que somos médicos, o que a gente tem que estudar por fora, depois que a gente forma, o conteúdo é muito, muito denso. Então, fica muito penoso para nós se a gente não tiver a ajuda de pessoas, por exemplo, como você, que divulga informações, que você está ali todos os dias avaliando cosméticos, testando cosméticos, indo atrás, pesquisando, divulgando. Então, o seu trabalho facilita o trabalho de muitas e muitas outras pessoas, tá? Gente, eu tô falando porque eu já tenho uma consciência de produtos tóxicos há muito tempo. E o seu trabalho facilita o meu trabalho. Inclusive, eu estou usando um rímel que você que indicou lá no seu Instagram, porque até então... Que maravilhosa! Até então, eu nunca tinha acertado num rímel, porque eu pisco e o rímel descia. Eu piscava, o rímel descia. Eu já tenho olheira. Eu testei uma infinidade, eu joguei um rio de dinheiro fora com rímel já, porque eu já tenho olheira. Se eu usar um rímel que borra, eu fico terrível. Então, eu fui lá, falei, gente, hoje eu vou achar um rímel. Eu fui lá no seu Instagram e achei o post que você fez. Daí ela falou, esse alonga, esse dá volume, esse... Aí o primeiro que eu vi que alonga e dá volume, eu falei, é esse. Fui lá e comprei. E é bom de fato, tá? Que bom. É bom de fato. Doutora. Então, parabéns pelo trabalho. A gente sabe que a gente pode confiar. Muito obrigada por ter aceitado fazer live. Né? Você tem família, tem filhinha pequenininha e tá aí sábado à noite fazendo live, compartilhando informação de qualidade.
E, gente, eu já Obrigada. agradeço de antemão o presente que você deu para os meus seguidores aqui, porque o presente que você deu é um presente de extrema relevância para quem quer parar de se intoxicar e dar um passo a mais, tá bom? Obrigada, Então, doutora. um Obrigada, muito beijo no seu obrigada pelo coração, muito convite. E eu tô obrigada. assim super disposta. Eu amo seu trabalho. Eu acho que é essencial ter muito mais profissionais como você. É difícil, né? Porque você é especial, mas a gente precisa muito mesmo, porque realmente esse olhar, né, de cima a baixo da pessoa, não é todo profissional que tem. Então, eu quero te agradecer muito, né, por ser essa referência, não só para mim, mas para todo mundo que passa pela minha mão, conhece a doutora Edcely. Então, muito obrigada pelo seu trabalho gratuito aqui na internet também, né? Porque você tá lá todo dia dando informação pra gente. Então, todas as pessoas que não têm condições de entrar num curso, que eu sei que você tá com um curso maravilhoso, que eu quero ser aluna, e tem muita informação lá, informações riquíssimas, né? Que se as pessoas realmente maratonarem aquele Instagram, vão sair de lá com uma bagagem gigante. Então, muito obrigada também. Para quem é profissional, Beijo. vou aproveitar, deixa, né? Para quem é profissional da saúde, a gente vai estar com a Semana do Médico Integrativo, que é agora do dia 14 ao dia 11, tá? 20 horas. O link tá na bio. Eu quero divulgar para que tenham mais profissionais preocupados em levar mais saúde. Então, essa é a preocupação que a gente tem de verdade. Obrigada por tudo. Obrigada, Beijo. Um beijo no coração de cada um que esteve aqui até agora. Tenha um excelente final de semana. Tchau, beijo. tchau. Tchau, gente. Tchau, doutora.